Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa segunda aula da disciplina de técnicas de programação e como a gente comentou na aula passada, nas próximas aulas a gente vai ser via EAD, dado a situação atual que todo mundo está vivenciando. Espero que logo logo a gente tenha aulas presenciais novamente. Eu organizei a aula de hoje com uma revisão rápida sobre a aula passada, um direcionamento sobre a instalação do Docker e os objetivos principais da aula de hoje é apresentar e mostrar os comandos básicos do Docker. Então, ter um primeiro contato sobre Docker e já fazer um mapeamento para uma aplicação web, disponibilizar essa aplicação, gerenciar essa aplicação web utilizando o Docker e tentando perceber o quanto o Docker é leve, flexível e ágil para ser utilizado como a gente discutiu na semana passada. Ok, lembrando sobre como a gente abordou a aula da semana passada, introduziu a parte de Linux Container, onde eu tenho um hardware, tenho um sistema operacional, Linux, e os containers disponíveis em cima desse sistema operacional host. Tem duas versões sobre como configurar esses containers, utilizando dentro desse container bibliotecas e depois essas aplicações, ou as aplicações através de uma camada de abstração e em cima dessa camada de abstração os containers e posteriormente a aplicação. O que Docker trouxe nesse contexto que já existia de Linux Container foi uma ferramenta, uma plataforma para facilitar o uso do Linux Container. Por exemplo, utilizando uma interface CLI. A interface CLI é para a linha de comandos, onde a gente consegue gerenciar todas as configurações, um REST API, onde eu consigo interagir com as minhas com as minhas aplicações, com os meus containers, com o mapeamento de porta, bem como de um container com outro container. Posteriormente, na aula de hoje, a gente vai ver como a gente faz a configurações de várias atividades, várias ações para containers utilizando Dockerfiles, mas isso não é o objetivo da aula de hoje. O que foi abordado na aula passada e é bastante interessante é que esse ambiente torna o desenvolvimento ágil, leve e muito produtivo. Isso vocês vão conseguir perceber hoje que rapidamente, com poucos comandos, a gente consegue levantar uma aplicação web e configurar ela sem, basicamente, interagir com o sistema operacional propriamente dito. Em relação à instalação, a gente tem duas opções. Então, originalmente, o Linux foi desenvolvido o Docker foi desenvolvido baseado em Linux, onde o Linux tem um Docker host, né, o Docker local. Então, eu instalo isso no meu Linux nativo e eu tenho um cliente Docker que faz acesso diretamente para o meu servidor Docker que gerencia os meus containers. Todos esses elementos fazem parte do meu sistema operacional Linux de forma nativa. Quando isso surgiu, tanto o Windows quanto o Mac não tinham essa opção nativa. Então, para eu conseguir configurar o servidor Docker, eu tinha que instalar uma máquina virtual Linux e essa máquina virtual Linux tinha que ser acessada. Então, eu tenho o meu cliente Docker, que pode ser instalado no Windows ou no Mac, e eu tenho que acessar via a máquina virtual Linux ou o servidor Linux para gerenciar os meus containers. A partir do, por exemplo, falando especificamente do Windows, a partir do Windows 10, a opção nativa também já é suportada. Então, os sistemas operacionais, tanto o Windows quanto o Mac, correram atrás para conseguir suportar nativamente um servidor Docker. Então, especificamente, se a gente for acessar a página do Docker, né, docker.com, né, a gente vai poder baixar a aplicação, instalar a aplicação. Eu não vou instalar a aplicação de novo no meu sistema, eu vou usar Mac, mas
É só vir aqui, por exemplo, vou pegar como exemplo o Windows, onde eu imagino que a maioria da turma utiliza o Windows. É só vir aqui, clicar no, no instalação desktop para Windows. E aqui, ó, se você tem um sistema mais antigo que o Windows 10, use a opção Docker Toolbox. E se você tem um Windows 10, já é só baixar. Baixando essa aplicação, você simplesmente vai ter que dar um next, next, next install. Né? Então, aqui está explicando porque a partir do Windows 10 eu já tenho um Windows Nativa Hypervisor de virtualização e com isso já é suportado o Docker Server. Okay? Para quem tem o Windows 8, daí vai ter que usar essa ferramenta Docker Toolbox. Okay? Eu não vou abordar a instalação porque eu acho que não é necessário, a instalação é bem simples, é só seguir instalando de forma bem simples next, next, next e vai instalar de forma bem tranquila. Qualquer dúvida, qualquer problema que tiver, por favor, entre em contato comigo que eu vou ajudar da melhor forma possível. Okay? O que a gente tem aqui disponível é um shell, né? Então essa parte gráfica aqui é o meu shell, né? Então tanto o Windows quanto Linux quanto Mac, você vai ter que encontrar esse shell, né? No Windows você vai clicar em cima, ele vai abrir do Docker installer, vai clicar e vai abrir esse shell, né? No, no Mac, depois que eu instalo o Docker, ele já é nativo na parte do shell. Okay? Então, eu posso dar um comando aqui, Docker, e ele já vai mostrar que foi instalado. Né? Então, já está instalado a minha aplicação. Okay? O primeiro exercício que a gente vai fazer, né? Então, é instalar uma imagem chamada Hello World para ver se está tudo correto. Então, eu só vou dar um clique aqui na minha tela para limpar. Todos esses comandos que eu estou dando aqui são comandos Linux, né, a maioria, ou os comandos específicos Docker, que eu vou disponibilizar todos eles também no Moodle. Okay? Então, no Moodle vai estar disponibilizado os meus slides, essa videoaula e também os comandos para vocês exercitarem quantas vezes forem necessário. Então, se eu instalei o Docker, tudo certo, né? Baixei a imagem que está disponível na página e instalei lá, né? Cliquei em cima do instalador e fui até o fim, deve ter instalado o Docker como um aplicativo normal. Abrindo o terminal, o que a gente vai fazer agora é visualizar se a instalação ocorreu toda ela corretamente. Então, o comando é docker container run é uma aplicação, é um comando do Docker, onde ele vai fazer 4 coisas basicamente, né, neste comando. Então esse comando vai fazer 4 ações. Né. A primeira é propriamente baixar, eu não preciso ter baixado a imagem. O Docker já vai baixar do registro oficial, do Docker Hub, e vai baixar a imagem que eu indiquei. A única coisa que eu preciso saber é qual é o nome da imagem. Então, você lembra na semana passada que eu acessei a página do Docker Hub e botei em Explore e lá está todos os nomes das imagens disponíveis no registro oficial. Então, tu vai fazer um Docker Image Pool para baixar a imagem. Depois, o comando run vai dar um Docker Container Create, então vai criar o container, e depois eu vou dar um Docker Start e um Docker Exec para executar o container propriamente dito. Então, só com esse Docker Container Run, eu já faço esses 4 comandos simultaneamente. Nós não vamos executar os 4 comandos, a gente só vai dar um Docker Container Run e hello world. Esse Hello World
Normalmente todas as linguagens de programação, tudo que tu aprende na computação, tu tem um Hello World, né? Então, assim, o primeiro passo a passo para eu ver se está tudo funcionando. Então, executando esse comando, percebam que inicialmente ele vai visualizar e vai mandar a mensagem dizendo assim, olha, você não tem essa imagem, né, localmente, então ele fez um pull do register, né, da biblioteca disponível no Hub, ele baixou e percebam aqui, ó, ele já instalou, já executou, e aqui ele disse, ó, esta mensagem mostra que sua instalação aparentemente está trabalhando corretamente. Bom, só com esse comando eu já sei que eu instalei a imagem, que eu baixei a imagem e que eu executei o container e que todo o meu ambiente está ok. Okay? Eu posso também agora visualizar, né? Então, por exemplo, se eu der um docker image ls, né? Só estou dando ls é um comando no Linux que eu quero visualizar o que eu tenho no meu diretório. Agora eu quero dar um docker image ls para ver o que eu tenho de imagem. E está aqui, ó. Eu tenho uma imagem, eu baixei essa imagem, que chama Hello World. Ela tem um código, né, um ID. Ela foi criada há 14 meses atrás, né, lá no Docker Register. E ela tem um mega, bem pequeno. Okay? Eu posso também dar um docker container ps para ver o que está executando, o que está rodando no meu docker. Não está rodando nada, né? Porque aquela imagem ela foi criada, essa imagem foi baixada, o docker foi criado, foi executado e terminou, como se fosse uma aplicação normal. Executei a aplicação e terminou. Agora, se eu der um docker container -a, eu já vejo o que foi executado, né? Quais são os containers que foram executados. Ó. Então, eu tenho, há um minuto atrás, eu executei esse programa, esse container. Okay? Então, claramente dá para perceber que eu tenho sempre o comando docker, né? E daí, se eu quero analisar a imagem, eu dou um docker image. Se eu quero analisar um docker container, eu dou um docker container. Certo? Lembrem-se da aula passada que uma coisa é a imagem e outra coisa são os containers que são criados a partir dessa imagem. Então, eu posso criar quantos containers foram necessários a partir dessa imagem. Beleza? Tudo bem? Então, agora, seguindo a nossa aula, eu vou mostrar alguns modos de interação para a gente se familiarizar cada vez mais com esta ferramenta. Se você conseguiu executar o Hello World, significa que seu ambiente está ok. Okay? Se você conseguiu dar um Docker Container PS, um Docker Container LS, significa que você já conseguiu visualizar o seu ambiente de trabalho. Okay? E é esse ambiente que a gente vai usar. Novamente, mais um comentário. Se você não tem familiaridade nenhum com esse ambiente de shell, né, de comandos, e precisa um suporte maior da minha parte, entre em contato que eu tento ajudar da melhor forma possível. Okay? Só peço que não fique em silêncio, né? Converse comigo. Até para dizer que está tudo certo. Né? Só para, como a gente está em AD, dando o feedback é bom. O que a gente vai fazer agora é usar uma máquina virtual Debian. Debian é uma distribuição, como eu comentei na aula passada, uma distribuição Linux, e eu vou baixar essa máquina virtual e vou instalar ela que nem eu fiz com o Image. Só que o Image é só, o Hello World, desculpa, é só uma imagem para dizer que está tudo funcionando. Né? Agora eu vou instalar um sistema operacional propriamente dito. E eu sei que tem lá no Register uma distribuição chamada Debian. Então eu vou dar um Docker Container Run Debian e eu vou pedir para que quando ele for executar esse comando, quando ele for executar esse container chamado Debian, essa imagem chamada Debian, ele execute um comando def. Né? Def é o shell, né? Então esse terminal aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu estou usando o def, que é o interpretador de comando. Né? Esses comandos são interpretados pelo def. Então eu quero saber qual é
o Bath do container que eu baixei chamado Debian. Então eu quero que ele baixe a imagem, execute o container que tem um Linux Debian lá dentro e ele veja qual é a versão do meu Bath. Então eu estou dando dois comandos aqui, né? Eu estou dando um container, um Docker container para executar o Debian e para ver qual é a versão do sistema do Bath que tem dentro do sistema operacional, ok? Então, de novo, ele vai ver que o Debian, a imagem Debian não está na minha máquina, né? Então ele foi lá no register e começou a baixar, né? Então está aqui baixando, se está baixando agora 50 MB, se a tua conexão ela é mais rápida, vai baixar mais rápida, se a tua conexão é mais lenta, vai baixar mais lentamente, ok? Mas eu estou baixando um Linux de 50 MB, né? Isso, se você for baixar uma máquina virtual, você vai estar baixando em torno de 1 GB a 2 GB, ok? E agora eu estou baixando uma máquina de 50 MB. Já dá para perceber uma diferença extremamente significativa. Então ele baixou, agora ele está extraindo, né, para fazer realmente a instalação, fazendo essa extração. Só mais um pouquinho. Feito, já baixou, já instalou, já criou completamente o full e já executou o meu programa e já liberou já executou o container, já viu o que eu queria e já liberou. Então ele carregou o meu container, ele mostrou aqui, ó, GNU Bath version 5.0.3 release para um PC Linux GNU, ok? Para quem, por exemplo, se eu quiser dar um bath menos version aqui na minha máquina, isso não vai funcionar para quem tem o Windows, né? Porque não tem um bath instalado. Mas vai dar para ver, ó, aqui essa minha máquina aqui, ela tem um bath 3.2.57 e é do tipo Apple. E o que tem lá na máquina virtual que eu acabei de rodar é um Linux, ok? Então eu baixei uma imagem Debian, eu rodei essa imagem Debian e essa imagem tinha um bath e esse bath era diferente do meu. Isso é interessante porque a gente já pode perceber que pensando em desenvolvimento, o meu colaborador, a pessoa que está trabalhando comigo, ela vai baixar essa imagem e eu tenho certeza que ela vai ter as ferramentas com as versões exatas que eu preciso, certo? Então, isso já é uma característica bastante interessante. Uma outra questão que eu gostaria de passar para vocês é, ok, então eu instalei um novo Linux, né, dentro de um container e eu olhei a versão desse bath no Linux. Bom, mas como é que eu faço para interagir com ele, né? Então, eu posso, quando eu dou uma setinha para cima aqui, ó, ele vai me mostrando quais são os comandos que eu digitei, né? Isso aqui é do terminal bath mesmo, certo? Eu quero dar um comando agora com um parâmetro "-it", né, para eu interagir com o meu container. Então, eu vou chamar o Debian de novo, né, e agora eu só vou dizer que eu quero interagir com o Bath. Né. Então, estou dando o comando run, né, vou executar o container com a imagem Debian, e eu vou dar o comando it, né, interação, e o T é terminal. Então, eu quero acessar o terminal. Percebam que agora foi bem mais rápido, né? Minha imagem já está aqui, então eu já estou acessando o meu container. Percebam aqui, ó, que aqui nesse comando anterior eu estava na minha máquina, né? Então o meu bath é do meu usuário, que é o cbbot, e aqui esse cifrão aqui significa que eu sou um usuário normal. Quando eu acessei o container de forma interativa, eu acessei como superusuário, ok? E aqui eu posso dar um comando ls e tá todos os diretórios do meu container, ok? Eu posso criar um arquivo, né? Esse comando touch é só para criar um arquivo, né? Então eu vou botar teste.txt
criei, ó, dei um ls e está aqui meu arquivo que eu criei, certo? Eu vou sair desse container, né? Eu vou sair, vou, vou sair do container, e daí quando eu sair ele vai acabar terminando, né? Então eu saí do container, percebi que eu dei um comando exit e ele voltou para minha máquina, certo? Se eu quiser saber mais sobre esses comandos, né? Tá, eu dei comando lit, mas eu quero saber mais outros comandos, tu pode dar help, né? Então aqui vai estar todos os parâmetros que eu posso passar em relação ao meu, a minha interação com o container, ok? Certo? Eu vou fazer o mesmo comando agora, okay? Vou dar o mesmo comando agora, só para ver, só para vocês perceberem, ó, já carregou super rápido. Eu vou dar o mesmo ls e vocês vão perceber que aquele arquivo que eu criei, teste.txt, não está mais aí. Por que não está ali? Porque na verdade eu criei um container e agora eu estou criando um outro container, né? Então foram containers diferentes, né? Então eu simplesmente executei containers diferentes e quando eu executo containers diferentes eu acabo perdendo a minha informação propriamente dita. Bom, mas para eu, vou sair de novo, mas para eu uh, visualizar, para eu perceber se eu estou acessando o container que eu quero, de fato, eu tenho que dar um nome, né? Eu posso dar um nome para o container para eu acessar. Então, vou dar o mesmo comando aqui, ó, container, docker container run, menos name, e daí eu vou inventar um nome, né? Vou inventar o meu nome, meu container, menos it, Debian, e def, que é o terminal. Bom, eu estou dando o mesmo comando, só que agora eu estou criando um container com o meu nome. Ok. Ok. Beleza, dei um ls. Eu criei o meu container a partir da minha imagem. Agora eu vou criar um arquivo. Teste2.txt. Olha ali, criou, né? Tá aqui no final. Vou sair. Okay. E agora eu vou entrar no mesmo container. Só que agora eu vou entrar usando o container, docker container. E eu vou dar um star menos AI. A é anexado. Então eu quero usar um container que eu já tenho e de forma interativa. E é o meu container. O nome que eu criei é meu container. E vamos ver. Entrei no container e está aqui o meu arquivo. Né? Então, na verdade, antes eu acessei 2 vezes e a primeira vez não apareceu o arquivo, porque na verdade eu estava entrando em containers diferentes. No momento que eu criei o meu container com o meu nome, eu consigo acessá-lo e ver o que foi criado de fato no meu container. Certo? Beleza? Só para ficar mais claro, né? Docker ps menos a. Docker, sim. Estou dando um comando e está dando erro, né? Porque na verdade eu estou dentro do container. Então se eu sair do container, agora eu sair do container, agora o comando docker vai funcionar, né? Isso provavelmente vai acontecer com vocês. Docker container ps-a. Então aqui, ó, são esses os containers que eu criei. Então tá aqui, ó, esse foi o último, há 2 minutos, ó, meu container. Antes eu criei containers sem dar nomes, né? E daí ele dá nome, ó,
inteligente, ele pega aleatoriamente nomes que eu dei. Então, quando eu acesso um doc, quando eu crio um doc, até o próprio Hello World, ele vai criando nomes aleatoriamente para mim, enquanto eu não defino qual é o nome que eu de fato criei. Certo? Beleza? Então, retomando, eu inicialmente eu baixei uma imagem Hello World, a gente baixou essa imagem, levantou um container para testar se nosso ambiente está configurado, depois a gente baixou, utilizando também o comando docker container run e visualizou e baixou uma imagem Debian. Essa imagem Debian a gente analisou e visualizou qual é o path dessa imagem que foi baixada, a versão certinha. Depois eu usei um comando, um parâmetro it menos it para eu interagir com esse Docker, para eu acessar o Docker, né? E depois, por último, eu nomeei um Docker com o comando "-" ok? E depois eu entrei e fiz alterações dentro desse próprio container. Só isso por enquanto. O que eu vou fazer agora, no segundo passo, eu vou baixar uma nova imagem de um servidor de web. Então, a gente vai usar o servidor Nginx, onde ele é um container que possui Linux, mas possui uma aplicação específica para um servidor web. Okay? Então, bom, eu quero levantar um servidor web. Ótimo, eu vou lá no meu Docker Hub, vejo qual é a aplicação, qual é o container que possui uma aplicação web, um servidor web, e eu baixo ele e ele já vem prontinho, tudo certinho. De novo, lembrando, como eu comentei na primeira aula, se eu usar o Docker Hub, eu tenho garantias que essa imagem foi testada, essa imagem foi feita pelas empresas e eu tenho certeza que está tudo bem protegido, bem confiável. Okay? Se tu começar a usar uma imagem Docker de terceiros, aí pode acontecer problemas. Okay? Ok. Então vamos lá. Mesmo comando, né? Docker, container run. O que eu vou fazer agora? Bom, dentro do meu Docker vai ter um servidor de aplicação. Como é que eu faço? Vou até mudar aqui os meus slides para explicar um pouquinho mais. Né? Então, esse Docker ele possui um container que possui um servidor de aplicação. Esse servidor de aplicação ele está isolado. Né? Eu baixei ele, eu vou executar ele e ele tem um servidor de aplicação, mas ele está isolado. Como é que eu faço para acessar? Então, uma das formas para eu acessar é fazer o mapeamento de porta. Okay? Então, eu vou acessar ele, como é um servidor web, eu quero acessar via web. Eu vou acessar via uma porta. Né? Quando a gente acessa uma porta web convencional, a gente acessa via porta 80. Okay? O que a gente vai fazer é acessar ele via, via porta 8080, onde eu estou mapeando essa porta. Okay? Então, se eu vier aqui e der um docker "-p", que vai fazer o mapeamento de portas. Você lembra lá no começo da aula? Eu falei assim, eu vou fazer uma comunicação com o meu docker. Eu faço essa comunicação através do mapeamento de portas. Okay? Então, usando uma API REST. Okay? O que eu faço aqui? 8080 2.80. Bom, por definição, o servidor ele vai ficar disponível na porta 80 internamente. Externamente, eu vou ter que expor isso. Então, eu vou botar na porta 8080. Okay? Então, aqui está mostrando que na porta 8080 eu vou ter acesso externo. Então, quando eu for acessar da minha máquina, por exemplo, eu vou usar a porta 8080, mas internamente, no container, está exposta na porta 80. Então, estou fazendo esse mapeamento da porta 80 dentro do container para a porta 8080 fora do container. Poderia ser uma porta 8081, 8082, poderia ser qualquer. Eu estou definindo e essa porta ela é padrão. Né?
normalmente se usa a porta 8080, ok? Certo? O que eu faço? Eu chamo a minha imagem, nginx, ok? Ok, docker, container, run, mapeamento da porta 80 para a porta 8080, com o comando "-p", e baixando a imagem, ok? Vai de novo dizer que essa imagem não existe na minha máquina local, então ele baixou, está fazendo push, desculpa, está fazendo pull desse servidor de aplicação e vai baixar essa imagem para que a gente consiga configurar um servidor web. Percebam, eu já estou baixando uma imagem que já tem um servidor web chamado Nginx e já vai vir configurado para mim disponibilizar esse servidor. Okay? Então, o que está demorando agora é o tempo tempo de baixar a imagem, né? São 27 MB, baixou uma parte, está extraindo, desculpa, eu já tinha baixado, agora está extraindo pelo primeiro pull, está fazendo o segundo, e depois o terceiro, aí eu já vou ter baixado e instalado um container com um servidor web para mim. Ó, já foi, já instalou. Como é que eu faço para visualizar a minha configuração? Okay? Então, eu venho aqui na minha página web e aqui eu vou digitar localhost, que é a máquina que eu estou acessando, né, a minha máquina local, e eu vou botar a porta 8080. Okay? Pronto, eu acessei o container, tá vendo? Bem-vindo ao Nginx. Okay? Eu acessei e eu consigo mostrar para vocês que a gente está acessando o nosso servidor web. Não fizemos nada, simplesmente levantamos um servidor web. Levantamos um servidor web com alguns megas e a configuração default dele está disponível. Ok? Beleza? Então, voltando aqui para o nosso terminal, né, eu consigo perceber, né, eu estou carregando o meu terminal e eu percebi que alguém acessou. Né? Eu acessei o servidor web e com isso eu consigo ver, ó, esse meu localhost, né, esse meu IP localhost acessou o servidor web nesse momento. Então eu já consigo visualizar, e ele acessou usando um Safari. Né? Pronto, desculpa. Okay? O que eu posso vir aqui? Eu posso dar um... desculpa, eu estou nesse BEF aqui, eu só usei uma outra aba no BEF e eu vou ver o Docker container PS. Eu consigo visualizar que está rodando esse Docker na minha máquina e está rodando por mais de 1 minuto. Okay? Então, agora eu tenho um Docker rodando, né? Então esse Docker está ocupando aqui o meu terminal. Né? Então eu não consigo digitar nada porque ele não está em background, ele está usando o meu recurso computacional, ok? Certo? Eu vou derrubar ele aqui, né? Eu vou matar meu servidor, o meu container. Né? Então eu dei um Ctrl C e esse Ctrl C derrubou meu container. Se eu voltar aqui e dar um Docker container PS, dá para perceber que esse Docker não está mais. Né? O que eu quero fazer agora? Eu quero criar, bom, aqui na tela que eu mostrei para vocês antes acessando o localhost 8080, a gente viu que a gente levantou um container com um servidor web. E esse servidor web tinha lá o hello sobre da página padrão. Né? O que eu quero fazer agora é eu quero criar uma página minha. Né? Ou eu quero configurar esse meu servidor, né? Através de um mapeamento de volume. Né? Então, eu não quero escrever no container, eu quero que os meus arquivos sejam escritos na minha máquina local, okay? Na minha máquina host. Não quero que os meus arquivos
fiquem no container, para que os meus arquivos fiquem na minha máquina hospedeira, para eu poder ter mais facilidade. Então, aqui ó, eu vou criar um diretório, né, mkdir aula 02. Você pode criar esse mkdir com o Explorer sem problema, né? Eu prefiro criar aqui porque eu estou mais familiarizado, né? Dou um cd para entrar no diretório que eu acabei de criar, aula 2, e eu vou criar um outro diretório, mkdir volume, chamar de volume, ok? Beleza, criei, vou entrar dentro de volume. Então, vou dar um pwd para ver, ó, eu estou no raiz, user, isso aqui é uma terminação do Mac, né? User, cboth, que é o meu usuário, aula 2, volume. Então, eu tô aqui dentro. E agora, eu vou fazer um mapeamento, para aquele container quando encontrar uma página, para não encontrar nenhuma página, ok? Então eu vou lá dar um docker container run -p, mesma coisa, né? 8080 2.80, então eu estou -p para mapear a porta 80 internamente do meu container para a porta 8080, e daí eu vou colocar -v para fazer o mapeamento de volume, né? Para que as informações que sejam encontradas sejam colocadas no meu diretório corrente, que eu acabei de criar, né? Aula 2 e volume, ok? Então eu criei um volume. Vou dizer que esse volume ele vai ser mapeado para o meu diretório corrente, né? Então o comandinho é pwd, que é o comandinho que eu dei aqui em cima anteriormente, né? Então dentro para pwd, e ele vai criar um diretório not found se for acessado aquele servidor. E vai ser mapeado para o diretório not found da minha máquina corrente. Mas onde ele foi acessado, aquela página que eu acessei lá que estava escrito hello to Nginx, ele acessou aonde? Dentro do meu próprio servidor de aplicação, em /usr, isso eu sei, né? Share, eu tenho que entender sobre o servidor Nginx, né? Nginx HTML. Então, esse lugar aqui, ó, /user, /share, /nginx, /html, é um arquivo de configuração do próprio Nginx. Okay? O que eu estou dizendo aqui? Ó? Que quando ele for acessar, ele vai fazer o mapeamento do volume deste local para este local na minha máquina. Okay? Para esse local na minha máquina corrente. Quando rodar, vai ficar mais claro de entender. Okay? E daí eu vou rodar lá a imagem Nginx. Okay? Se eu não errei nenhum comando, ele vai carregar. Okay? Vamos visualizar lá no nosso browser. O que aconteceu? Ele não encontrou. O que significa forbidden? Significa que quando eu acessei esse servidor, ele não encontrou os arquivos de configuração porque eu modifiquei o ponteiro, né? Então, antes ele estava direcionado lá para o diretório /user /share /nginx /html, e eu estou direcionando agora para esse diretório local da minha máquina host, ok? Que não tem nada, não tem nenhuma informação lá. Então por isso que ele disse assim, ó, o servidor disse, ó, não tem nada lá, né? O Nginx retornou essa página, esse erro padrão 403, ok? E aqui está novamente o log, beleza? Beleza? O que aconteceu
né? Então, se nós formos ver aqui o diretório, né? Então, não estou mais indo em linha de comando, estou indo pelo Explorer mesmo, ó. Aqui, ó, ele criou esse not found dentro do diretório que eu mapeei, ok? Então, eu consigo perceber que antes, quando a primeira vez quando deu certo lá o Welcome to Nginx, eu estava acessando o diretório certo, /user, /share, /nginx, /html. Agora eu fiz um mapeamento para um lugar da minha máquina local, que é esse aqui que eu estou colocando. E ele não encontrou, então ele criou um diretório not found. Perfeito? Ok? O que eu quero fazer agora? Eu quero criar um diretório com os meus códigos aqui, o meu HTML. E daí ele vai visualizar, ele vai encontrar. Okay? Então, eu vou criar, eu vou derrubar esse servidor. Né? Derrubei aqui o servidor. Okay? Vou voltar aqui para a tela original. Né? Então, derrubei aqui de novo o meu servidor. Né? Aqui eu percebo, da mesma forma que antes eu consegui ver da forma gráfica, agora ele criou esse not found. E agora eu vou criar um outro diretório. Né? Eu vou criar um diretório aqui HTML. mkdir, mkdir, HTML. Na verdade, eu estou criando o mesmo diretório que antes estava criado lá no container, só que agora eu estou criando no meu volume, na minha máquina local. Então, eu criei um HTML, perfeito? Então, criei dois diretórios, um já tinha not found dentro do HTML, entrei dentro do HTML, e dentro desse HTML eu vou criar um diretório, um arquivo, desculpa, chamado index.html. HTML. Então eu estou usando o comando vi, né, só porque eu tenho familiaridade, você poderia usar qualquer terminal, né, qualquer editor de texto, qualquer um, e eu vou escrever um códigozinho HTML. Então, vamos lá. Então, vou editar e vou digitar lá. Agora eu vou escrever meu HTML. HTML, que é tudo em tags, né? Vou criar um header dentro desse HTML. E vou criar um título para essa minha página. Estou criando a minha página. Okay? Essa minha página eu vou botar minha, estou escrevendo um nome para ela, né? O título minha primeira página. Vou fechar o título. Então eu criei uma tag title e estou fechando essa tag title aqui. Fechei, beleza? Criei o título e o nosso header vai ser só isso. Né? Não vou criar mais nada, então vou abrir um header lá em cima, vou fechar esse header. Então eu tenho só um cabeçalho que vai estar escrito minha primeira página e o corpo do body da minha página vai ser bem simples, H1. Então eu estou criando um corpo, estou definindo aqui o H1 é o tamanho da letra que eu quero. Vou escrever alguma coisa aqui. Eu consegui chegar aqui. Então, beleza? Fechei o meu tamanho da frase e vou fechar o meu body. Vou fechar o meu corpo do meu HTML, beleza? E vou fechar o meu HTML aqui também, para não dar erro. HTML, fechou. Então, criei uma paginazinha, né? Essa página poderia ser criada em qualquer editor de texto, eu criei aqui só porque para mim é mais fácil, né? Então estou salvando, então criei aqui, né? Vou dar um cat para ver o que está ali, está ali o que eu criei. Poderia ser criado em qualquer editor, sem problemas nenhum. Okay? O que eu fiz agora? Eu criei na minha máquina local,
dentro do diretório aula 2 volume HTML, um HTML. Bem simples, ok? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Depois que eu criei esse HTML, né, eu vou sair, vou descer um volume, vou descer um diretório, né, vou cair no volume onde eu estava antes e vou dar aquele comando que eu dei antes, né, vou dar agora para que ele carregue novamente. Então, vou dar o mesmo comando aqui, estou só passando os comandos. Né? Então, se eu for ver Docker Container, porta 8080, volume local, e em vez de ser o notfile, vai ser o HTML que eu criei. Né? Então, esse diretório eu criei aqui, HTML. Então, eu criei o HTML, show de bola, e eu estou dizendo para fazer o mapeamento desse diretório lá do Nginx, né? /user, /share, /nginx HTML, para o meu diretório HTML. Então, eu não estou querendo que ele pegue lá do HTML do Nginx, do diretório do servidor, mas pegue do meu diretório, ok? E vou executar o meu container. Okay? O que vai acontecer? Carregou, eu vou lá ver o meu browser, vou dar um hello e carregou aqui. Ó. Ah, eu criei, ó, rapidamente eu criei um container onde tem o servidor Nginx e eu modifiquei, sem mexer no container, eu modifiquei a página inicial do Nginx para ser a minha página inicial. Okay? E essa página inicial ela está no diretório da minha máquina host e não do container. Isso faz com que eu tenha uma flexibilidade muito grande, para que eu consiga configurar os meus códigos. Okay? Então, por exemplo, eu quero fazer aplicação. Eu tenho os meus códigos na minha máquina. Okay? Depois a gente vai mais para frente mostrar como eu consigo pegar esses meus códigos da minha máquina e colocar no GitHub, por exemplo. Mas os meus códigos que eu desenvolvi estão na minha máquina e o que eu estou usando é um container só para eu disponibilizar o meu recurso, no caso, neste exemplo, um servidor web. Ok? Beleza? Vou fechar aqui o meu container, matei o container. Se eu for acessar novamente o container lá, não vai aparecer porque eu derrubei o container aqui. Certo? Beleza? O que eu também quero fazer é criar esse container de forma em background, né? Porque eu criei o container e ele bloqueou a minha tela, eu não conseguia acessar essa minha tela. Eu quero fazer com que eu execute esse container e eu deixo ele rodando, né? Então, eu posso fazer o mesmo comando em background, ok? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o mesmo comando, né, que eu dei antes. Então, vamos lá, vamos revisar. Eu dei um docker container run, e daí aqui no run eu vou dar -d de daemon. Né? Então o pessoal da computação gosta de inventar nomes. É um servidor, estou criando um servidor, estou criando ele em background. E, ok, e eu estou dando um nome, né? Que nem a gente aprendeu antes, né? Como é que eu vou dar um nome para esse meu container? Para não ficar chamando ele sempre dentro de mim, se ele ficar criando toda vez container, porque eu quero que é o meu container. E eu vou chamar ele bem simples, né? Eu não gosto de nome muito grande. Background BGD. Criei um BGD aonde? Na porta 80, né? Fiz um mapeamento de porta, né? Da porta 80 do container para a porta 8080 do meu externo, né? Da minha máquina, e o resto igual, né? Estou exportando para a minha máquina local o meu código HTML e para ele não usar lá o código do Nginx na página HTML definida por ele, ok? Ok, estou executando isso aqui e agora eu estou executando em background. Ele criou um ID, né? Então ele criou uma hash aqui para identificar que isso aqui é um ID. E o que aconteceu? Ó, ele liberou meu shell. Mas se nós formos lá novamente no nosso aplicação, nós vamos ver que está rodando. Então dei um refresh aqui, ó. Claro, não mudou nada, né?
mas está rodando, ok? Está ativo, ok? Show, show de bola, ok? Então significa que está rodando agora e eu consigo ter liberdade para fazer outras coisas no meu hiperterminal. Para provar isso, eu posso dar um docker container ps e eu estou vendo lá o meu container funcionando. E agora ele tem o nome BGD, né? Background Domain, ok? Show de bola, está funcionando. Ah, Cristiano, mas agora, como é que eu faço para matar o container, né? Bom, então eu tenho algumas aplicaçõezinhas, né? Então eu tenho algumas aplicações que fazem com que, deixa eu retornar aqui no meu, no meu, na minha apresentação. Então a gente vai ver algumas, depois que a gente fez o mapeamento, a gente vai ver algumas coisas como eu posso fazer para gerenciar os containers, depois como eu faço para ver logs do meu container, certo? Bom, então eu tenho aqui o meu container, ele está rodando, eu consigo ver que ele está rodando, porque eu dei um comando ps, mas agora eu quero parar o container, né? Posso dar um container, um docker container, stop, super simples, né? E qual é o container que eu quero parar? BGD, né? O meu container que eu criei aqui. Show de bola. Vamos lá ver se ele mesmo parou, se eu estou certo, né? Opa, se ele realmente parou, vou dar um refresh aqui. Opa, agora não tenho mais a página. O meu container morreu e, obviamente, ele não conseguiu fazer o mapeamento para os meus arquivos. Eu derrubei o container, eu parei o container, ok? Mas eu posso dar um start no meu container de novo. Então, eu só venho aqui, em vez de stop, eu dou um start. Percebam a rapidez com que eu levanto o container. Já levantou o container. Vamos lá ver o nosso container. Está aqui, né? Está carregado, certo? Então, a facilidade com que eu tenho, com que eu posso gerenciar o meu recurso é maravilhosa, ok? Oh, mais um comandinho aqui, eu posso dar um restart. Digamos que eu modifiquei lá o meu HTML e eu quero dar um restart. Então, em vez de escrever lá, oi, consegui chegar aqui, maravilha, estou aprendendo sobre Docker, escrevo outra coisa, eu dou um restart. Okay? Só uma forma de ver o que eu estou fazendo. Uma outra forma interessante, bom, como eu tenho um servidor de aplicação, como eu tenho uma HTML, eu quero saber o que está acontecendo. Quero saber quem é que está acessando esse meu container. Claro que esse container ele está exposto para a minha máquina local, né, mas poderia ser para a internet. Então eu quero saber o que está acontecendo. Ah, beleza. Eu posso dar um docker container logs e o meu container. Então logs BGD. O que eu estou vendo aqui? Estou vendo os acessos. Ó, claro que aqui, todos os acessos estão sendo pela minha máquina, mas eu consigo ter uma lista de logs, eu consigo ver quem está acessando, quando que acessou e qual é o IP que acessou. Então, eu consigo ver as configurações externas de quem está acessando o meu recurso com um comando logs. Okay? Claro que o log aqui é bem simples, porque é só eu que estou acessando, né? Uma outra forma de eu ver, daí eu não quero saber do meu serviço disponível, eu quero saber da minha configuração do meu serviço, né? Então eu posso dar um comando inspect, né? E o meu container. Okay? Esse comando inspect é para saber as configurações, né? Então a gente vai ver isso mais adiante, mas todas as configurações do meu container, do meu recurso computacional, estão colocadas nesse arquivo. E aqui fica fácil de eu entender o que está acontecendo. É uma plataforma Linux, tem um layer 2, você lembra dos layers que eu expliquei da aula passada, que eu vou colocando layers um em cima do outro. Eu modifiquei, eu criei o layer Nginx, e em cima desse layer eu escrevi a minha configuração do meu browser. A minha porta host 8080, todas as configurações estão aqui. A gente vai estudar isso aos poucos, certo?
Além disso, eu posso querer ver informações do Linux que está dentro deste container. Então, eu posso dar lá o comando que a gente já exec, né? Exec, docker container exec db, que é o meu container, o name -or, ok? Eu estou vendo, eu estou querendo saber qual é o Linux que está instalado no meu container. Ah, ó, beleza, eu estou usando um Linux e a versão dele é 4.19.76, né? É um Linux 2019 com o kernel 4, certo? Ah, legal. Então, eu consigo informações de quem está acessando o meu container, eu consigo informações da configuração do meu container, eu consigo informações de dentro do meu container, do meu sistema operacional, certo? Beleza? Uh, uma outra coisa que é interessante, já mais para finalizar a aula, é algumas diferenças de configurações, né? Qual é a diferença entre, por exemplo, listar um, um, um container, né? Então, existem versões do Docker e comandos que, na verdade, eles fazem a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu der um Docker container ls, eu estou listando os dockers que estão ativos, né? O docker, o meu BGD está ativo ainda, certo? Agora, se eu der um docker container list, ele vai fazer a mesma coisa. E se é um docker container ps, ele vai fazer a mesma coisa. Então tem alguns comandos que são semelhantes. Por que eu estou explicando isso? Porque muitas vezes você vai, esses comandos são muito básicos que eu estou ensinando para vocês agora, e vocês vão ter algumas dificuldades. A sugestão que eu dou é assim, não consegui fazer. O Google está aí. Então se você, essa plataforma é muito utilizada. Se você botar no Google, Docker Container PS, ele vai dizer o que ele faz. Docker Container List. Então, dependendo das listas que você vai procurar e os retornos que você vai ter, você vai encontrar comandos que fazem a mesma coisa com comandos diferentes. Ok? O que dá para ver também, a diferença é, bom, eu estou rodando um Docker, mas eu quero ver as imagens que a gente usou, aliás. Ó, as imagens que a gente usou na aula de hoje são essas, ó. A gente começou a aula com o Hello World de 1 MB, depois a gente baixou um Debian com 114 MB e depois um servidor de aplicação com o Nginx com 127 MB. O Debian ele foi atualizado faz 3 semanas e o Nginx foi atualizado faz 2 semanas. Okay? Foi criado lá, certo? Bom, aqui está o meu ID. Eu posso remover, eu não quero mais essa imagem docker e rm-f. Eu tô tem que dar esse. Eu vou remover a imagem. Eu não quero mais essa imagem aqui. Ó. Posso pegar por esse ID. Não quero mais essa imagem aqui. E eu estou forçando, porque ele vai tirar do meu disco, propriamente dito. Bom, agora se eu der um ls, não tem mais a imagem que eu salvei. Se eu baixar imagens muito pesadas e eu quiser liberar do meu disco, eu simplesmente venho aqui e removo, certo? Beleza? Se tu quiser deletar containers, também dá. Eu posso vir aqui docker container ps -a, e eu vou ver -a, tem que escrever certo, né? Então todos esses containers aqui, ó, a gente carregou hoje na aula de hoje. Bom, eu não quero mais um container. Ok, docker. Daí não precisa usar container, né? Eu só vou pegar essa imagem aqui, eu estou pegando pelo ID e vou dar um rm. Ok, pronto, deletei a imagem. Ok. Eu já tinha deletado o Hello World lá. Ok? Posso. Na verdade, não, né? Na verdade, eu peguei a imagem errada, o ID errado. Deixa eu só copiar aqui. Agora foi. Beleza. Acabou. Bom, pessoal, então, com essa aula,
com esses comandos, a gente conseguiu ter maior familiaridade, a gente conseguiu ver no início da aula o que a gente viu da teoria na semana passada, depois a gente abordou como eu posso instalar o Docker em diferentes sistemas operacionais, depois a gente baixou uma imagem super simples, Hello World, para ver como as configurações estão feitas, depois a gente usou o comando run para baixar outras imagens, por exemplo, do Debian, e ver como eu interajo com essa imagem do Debian usando o comando run e parâmetros como, por exemplo, de interação, e depois eu também usei comandos para renomear a minha imagem e acessar ela e escrever informações dentro do meu container. Depois a gente começou a fazer coisas mais interessantes, como, por exemplo, salvar uh, arquivos de configuração no meu sistema de arquivo local e não no meu container. Então a gente fez mapeamento inicialmente de porta para visualizar um servidor web que a gente usou o Nginx, né, e acessou ele usando um mapeamento de porta, da porta 80 interna do container para a porta 80 externa. Depois a gente também fez um mapeamento de volume para eu poder escrever configurações na minha máquina local e ela ser atualizada na máquina remota, no container, desculpa. Então a gente inicialmente modificou configurações sem mexer no container, no código do container, só com comandos. Carregou o container primeiramente uma forma de front-end e depois de back-end. Né? Então a gente conseguiu criar um servidor e modificar a página inicial desse servidor. Claro que a gente vai fazer coisas bem mais interessantes, com códigos mais interessantes, mas esse é um primeiro panorama. E mais para o final da aula, já com o servidor de web em background, eu mostrei como eu posso parar, reiniciar, restartar, visualizar logs do que está sendo acessado nesse container, ver como está a configuração desse container e ver como é a configuração desse container. E depois mostrei alguns, só para finalizar, mostrei alguns comandos de ver o que eu tenho instalado de containers de imagens na minha máquina hospedeira. Okay? Com essa aula, eu introduzo a CLI de containers para a gente poder começar a se familiarizar. Eu entendo que vai ter alunos que vão achar essa aula muito simples, porque já usam Docker. Então, por favor, esses alunos me procurem para a gente começar a direcionar eles para aulas mais interessantes, que sejam mais úteis para o seu trabalho, para a sua dissertação, para o seu interesse. E vai ter outros alunos que vão achar tudo muito apavorante, porque nunca usaram Linux, nunca entenderam como esses comandos são feitos. Por favor, me procurem também, porque daí eu posso entender quais as dificuldades, ver como a gente pode resolver com aulas extras, com outros vídeos. Por favor, me deem um feedback. Ok? Para finalizar, eu deixei uma atividade só para, na verdade, descarga de consciência, né? Só para ter um feedback de vocês, já que a aula é EAD, se vocês conseguirem chegar até exportar o container do Nginx e colocar lá o texto, cheguei aqui, poste isso na atividade que eu criei no Moodle. E como desafio, isso não é obrigatório, só como desafio, em vez de usar o Nginx, usa um outro servidor web, usa o Apache. As configurações são diferentes, eu vou ter que procurar como é que é a configuração lá e ver como funciona para eu fazer algo semelhante, ok? E daí a gente vai evoluindo e semana que vem a gente vai dando outros passos até a gente conseguir chegar num desenvolvimento mais avançado para desenvolver aplicações utilizando essa infraestrutura. Espero também que vocês tenham entendido o poder do Docker e como é leve, como é fácil eu gerenciar, mesmo com comandos ainda e não com configurações. Né? Então, é por isso que o mundo de desenvolvimento de softwares está usando cada vez mais essa plataforma por causa da sua robustez, por causa da sua agilidade, por causa da sua leveza, por causa da garantia de
que eu vou baixar uma configuração que eu tenho certeza que o meu colaborador também vai usar igual a mim, ok? Então, por favor, entre em contato por e-mail, por chat, presencialmente, para me darem o feedback da aula e para a gente ir alinhando individualmente, dado a diversidade da turma, ok? Muito obrigado e até a próxima.